Chamado ao batismo. Elias Barros. Capítulo 8. Os batismos. Nós fomos batizados em um único batismo, que é em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a confissão de tudo o que nos foi revelado e da nova identidade que recebemos. Entretanto, no início desse livro eu trouxe uma colocação que diz os batismos. Você sabe que batismos estou falando? Como vimos no começo, aprendemos que a vida é regrada por processos, tanto a vida natural como a espiritual. Quando iniciamos uma caminhada de fé, na qual nascemos da água e do Espírito, acabamos de nos comprometer com um crescimento, porque é um princípio de desenvolvimento. Da mesma forma como um plantio, crescimento humano, a natureza, em tudo existe processo. Meu objetivo é agora trazer luz ao entendimento para que você entenda que batismos estou me referindo. Batismo de salvação. Vamos nos lembrar um pouco das histórias? Voltemos ao Egito. O povo de Deus, a grande Israel, estava como escrava várias gerações, até que chegou o tempo da salvação e Deus levanta um homem chamado Moisés para ser libertador desse povo. Deus se impera no meio das trevas e conduz o seu povo à libertação através da vida de Moisés. De repente, um grande obstáculo surge. À frente do povo tinha um mar vermelho. Atrás vinha Faraó e aos soldados. Não existia uma saída, pelo menos aos olhos do povo que, em desespero, começa a clamar por socorro em busca de uma solução natural, o que não havia. A única saída era confiar em um Salvador invisível, Deus. Então, dá uma orientação a Moisés para que ele toque a água. Ele fez isso e o mar se abriu. O primeiro batismo que falamos, o classificamos como o batismo da salvação. Aprendemos que o que salva é a fé, que, ao ser confessada, deve gerar a prática da vida que temos em Cristo. Pela fé, o povo passou pelo primeiro processo, chamado salvação. Agora, livres do pecado ou da escravidão do Egito, caminhavam em direção às terras prometidas. A partir deste momento, inicia-se uma nova etapa no processo da fé. Infelizmente, aquele povo não levou essa salvação para a sua vida diária. Não conseguiu usufruir dos benefícios da liberdade que havia conquistado e começou a murmurar sobre tudo aquilo que estava vivendo. Deus se mostra no monte, se revela como um protetor, aparece como uma nuvem durante o dia, para proteger o povo do sol quente e como uma coluna de fogo, para guardar o povo do frio à noite. Também se revela a todos como um provedor, dando-lhe o maná, água da rocha, roupas e cura de doenças e enfermidades. O próprio Deus se fez nômade e habitou no meio deles, buscando a aproximação para ser identificado por eles e, assim, apropriado e confessado pelo povo. No entanto,
O povo insistiu no cultivo da dor do passado e deixou de viver a essência da nova vida, da nova oportunidade gerada em Deus e para Deus. Em murmuração, aquele povo prosseguiu a passos largos para uma vida longa, uma vida longe da entrada do reino, a terra prometida. Da vida de promessa, longe do processo, mesmo já estando salvos. Da mesma forma, isso pode acontecer conosco também. Mesmo sendo salvo e com direito à vida eterna, podemos não viver em plenitude aqui, na terra. Porque não nos identificamos com o Salvador e não confessamos a sua verdade. E pior do que isso, passamos a vida em murmuração, ao invés de professar a fé. Segundo batismo, o batismo do avivamento. O fato de eu ter aceitado e reconhecido a Jesus como o único e suficiente Salvador, e pela fé ter conquistado a salvação através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não me estabelece a entrada do reino de Deus. Não estou falando da morada que Jesus está construindo para os salvos na presença do Pai, e sim de reinar com Ele. Certa vez, Jesus falou a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João, capítulo 3, verso 3. Assim, para eu ver o reino de Deus, devo nascer novamente. E isso se dá pela fé na nova vida, no chamado à reconciliação, a qual o próprio Deus estabeleceu para que vivamos. Essa fé nos faz depositar a confiança e a esperança em Deus, na nova oportunidade de vida que vem através da salvação, e acreditar que, a partir do momento em que eu decidi participar de Jesus, eu saio do Egito e atravessei o Mar Vermelho da minha vida. Como participante da nova vida, me identifico e vivo os processos pertinentes a ela. Sigo sepultando meu corpo no batismo de Jesus para que, através dele, eu seja ressuscitado e me torne apto não apenas para ver o reino, como também para entrar e desfrutar do reino de Deus. Vimos anteriormente que o povo foi salvo do Egito. Contudo, nem Moisés, nem toda aquela geração de pessoa que saiu da escravidão conseguiu entrar na terra prometida. Isso porque escolheram levar uma vida de reclamação ao invés de participar dos processos e desfrutar daquilo que estava à disposição deles. Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João capítulo 3, dos 5 a 8. Veja bem o que Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para a entrada no reino de Deus é preciso nascer da água e do Espírito. E somente Jesus, quem batiza com o Espírito Santo e com fogo, pode promover isso. Contudo, devemos viver o batismo nas águas em nome de Jesus como prova de que estamos mortos para o velho homem e renascidos para Deus, para que
assim possamos viver uma nova vida de acordo com a plenitude da divindade que habita em Jesus. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por entrarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, nós receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Colossenses capítulo 2, 9 a 12. Deus tem o interesse de que todo aquele que crê em Jesus e decide viver por ele, alcance não somente a visão do reino, mas sim de apropriação desse reino. Por esse motivo, Deus nos conduz a viver os processos como aconteceu na história de Israel, na qual, em algum determinado tempo, ele mesmo conduziu através da vida de Josué. O povo passou pelo batismo da salvação ao sair do Egito e tornaram-se livres. Contudo, alguns apenas viram a terra prometida. E não puderam entrar, porque morreram sem contemplar o processo. A geração seguinte, guiada por Josué, entendeu a necessidade do cumprimento dos processos e iniciou o caminho da conquista da promessa. Não apenas vendo a terra, mas entrando e usufruindo de tudo que havia sido preparado para eles. A apropriando-se da fé na promessa de que Deus daria a terra prometida e que Deus o promoveria para as vitórias necessárias, prosseguiram para as batalhas transformadoras e o processo regenerador. E dentro desse processo de confiança e dependência no Senhor, se depararam com mais de um obstáculo, o Rio Jordão. Para serem salvos, eles passaram pelo batismo do Mar Vermelho, pelas águas que libertam. Entretanto, para a entrada do reino, é necessário passar pelas águas que purificam. É passar pelo batismo de purificação, regeneração e do avivamento. Esperavam por mim, como quem espera por uma chuvarada. E bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Jó 29, 23. Compreenda, assim como a terra precisa de água, da chuva para ser renovada e gerar vida, nós precisamos ser batizado com o batismo do Espírito Santo para que a nova vida seja gerada em nós. Esse batismo é para avivar o nosso interior. É a chuva de Deus que preenche a terra do nosso coração de nutrientes e fortalece para o crescimento produtivo e saudável. No batismo de Jesus, depois do renascimento, somos conduzidos ao batismo com o Espírito Santo para que ele produza a vida em nós.
Essa vida produz em nós alegria e um desejo ardente por aprender sempre mais da palavra de Deus, com o intuito de conhecer o Pai e, assim, saber mais sobre nós. Porque quanto mais o conhecemos, mais conhecemos a nós mesmos. Além disso, passamos a orar com mais propriedade e fluidez e a enxergar as pessoas de maneira diferente, através das lentes de amor que recebemos. O batismo com o Espírito Santo nos torna uma terra saudável e própria para o plantio. Terceiro batismo, batismo do fogo. No batismo do avivamento, no qual somos batizados com o Espírito Santo, somos comparados à terra que recebe chuva renovando seus nutrientes para produzir vida. Agora, no batismo com fogo, acontece de forma inversa. Se no primeiro somos presenteados com a chuva, Espírito, que renova nossa vida, no segundo, nós devolvemos ao céu toda a água que recebemos através do processo de queima, de sacrifício, em ações conscientes e constantes de doação de vida que recebemos do Senhor. O batismo do fogo é o batismo dos libertadores, dos que são chamados para o resgate dos perdidos. São os que se sacrificam e se entregam em doação, para que muitos outros recebam também. O fogo nas Escrituras nos remete à purificação e santificação, nos leva a consagrar a nossa vida ao Senhor. Com isso, vem sobre nós um desejo forte de estarmos separados para Ele, de busca intensa. Não conseguimos mais simplesmente ir a um culto sem que vejamos Jesus ali. Não podemos ficar calados diante das maravilhas no Evangelho de Cristo. Sabemos que o doente precisa receber a cura, porque o próprio Jesus já levou toda a enfermidade. E batizados pelo fogo, não ficamos mais independentes e indiferentes a isso. Não ficamos mais indiferentes, não há mais indiferença a isso. Não podemos mais continuar como éramos antes. Jesus nos deu toda a autoridade para fazer as mesmas obras e maiores ainda daquelas que Ele fez. Temos autoridade para curar, expulsar demônios e libertar as pessoas das prisões do pecado. Entenda, não tem como ser luz e não iluminar, ser sal e não salgar, porque sabemos que de dentro de nós flui a essência de Deus, a água da vida. E sabendo disso, não podemos deixar que não traga efeito algum no ambiente onde estamos, pois o próprio Deus acendeu o fogo do altar. E como esse fogo aceso, é minha responsabilidade alimentá-lo para que não se apague. Manter o fogo aceso no altar não deve ser apagado. E toda manhã o sacerdote depositará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Levítico 6:12. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo capítulo 1, versos 6 e 7. O fogo vem sobre as nossas vidas para nos purificar e capacitar. O profeta Isaías, após ser deparado com a glória e o peso da perfeição de Deus,
percebeu o quão imperfeito era, chegando a dizer que seus lábios eram impuros e que habitava no meio de pessoas igualmente impuras. No entanto, ao reconhecer a sua falha, um anjo veio com a brasa incandescente do altar, tocou em seus lábios, purificando-o, tirando-o da iniquidade, e habilitando-o para entregar a palavra que Deus ordenara. Se um dia você foi aceso pelo fogo de Deus, mas pelo descuido acabou deixando apagar, e hoje vive das lembranças e saudades daquilo que foi um dia, arrependa-se e recomece. Clame ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Busque-o, porque Ele ainda está perto. Ele é bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que lhe invocam. Salmo 86:5. Os próximos versículos que trago aqui são orações e promessas, as quais você pode se apropriar e clamar para que se cumpram em sua vida. Misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. Alegra o coração do Teu servo, pois a Ti, Senhor, eleva minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que Te invocam. Salmo 86, do verso 3 ao 5. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Jeremias 29, 11 a 14. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Deus tem nos chamado para viver mais profundo no relacionamento com Ele. O Senhor deseja uma vida de intimidade, porque Ele quer se mostrar e tornar-se conhecido. O Senhor nos deu a bênção da completude da graça, a restauração e a conexão na profundidade do seu amor. Escolha participar do processo. Renda-se a Ele, morra em Cristo para que nele você encontre uma nova vida. Chamado a batismo, Elias Barros.